Lembrando que todos os temas que nós trazemos aqui para vocês são temas ligados ao nosso expertise de trabalho, né? Boa noite, Raul. E é para ajudar no desenvolvimento. O propósito da Simpoyu é exatamente esse, desenvolvimento pessoal. Então, tudo que nós pudermos trazer de conteúdo para discutir, a Dulce chegando aqui, para a gente trocar ideias, para ajudar a enriquecer, né, a vida profissional de vocês, nós vamos lá. Nós entrando aí. Tá? Então, hoje o tema, por onde começar ou recomeçar? A gente vai falar, Dulce, bem-vinda. Olá! Estava começando aqui a dar um panorama, estava falando com o Raul, com a Gabi. Tá tudo... Opa! Ilse. Tá tudo enquadrado. Olá, Ilse. ¿Cómo estás? Muy bueno ter usted acá con nosotros para hablarnos. Perdón por mi español, pero es un poquitito do que yo aprendí. Olá, que tal? Olá, que tal? Bora lá, Paulo. Vamos lá, né, Dulce? Eu estava falando aqui para o Raul, a Malu Lisboas, boa noite. Malu, minha querida Malu, super beijo. Né, Dulce, eu estava falando para o pessoal aqui, né, um pouco antes de você chegar, que o propósito da Simpoyu é desenvolver pessoas, né? Nosso foco é tudo que tiver conectado a desenvolvimento pessoal, nós estamos dentro desse processo, né? Então, a gente traz temas aqui, o nosso intuito aqui é trazer conteúdo, difundir conteúdo e trazer insights para vocês, para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, na profissão de vocês, ou em mudança de momentos de vida que vocês estejam aí de carreira, né, Dulce? E aí a gente conta casos também, porque às vezes a gente explica, conta alguma coisa, a pessoa fala, poxa vida, mas olha que isso dá para fazer. E assim, a gente tem muita coisa para contar, né? Posso dar um spoilerzinho do que você fez hoje como desenvolvimento pessoal, que você está participando? Pode falar, sim, lógico. Então tá, gente. É da ONU, hein, Paulo? É da ANCOR, da ONU. Para vocês verem como aqui, graças a Deus, a gente está representado aqui pela Dulce, né, conectada à ONU. A Dulce está fazendo um trabalho, me corrija se eu estiver errado, Dulce, com só mulheres? A maior parte. É só mulheres. Não, só mulheres. Para atender mulheres e refugiadas. Mulheres refugiadas. Então, a Dulce está sendo uma mentora, uma pessoa que vai ouvir, vai ajudar a direcionar, a trabalhar essas pessoas que estão como refugiadas aqui no Brasil, né, para que elas possam ter uma dignidade, uma vida melhor, com um recomeço. Tá? Então, veja como o trabalho da Simpoyu, por meio da Dulce aqui, está alcançando, né? Estamos junto da ONU, tá? Fazendo um trabalho super interessante. E, detalhe, esse é um trabalho voluntário, tá? Então, é muito legal. Então, tudo que a gente trouxe aqui para vocês é com puro conteúdo e com a pura vontade de ajudar a trazer insights e se desenvolver. E hoje a gente estava conversando, eu e a Dulce, esses dias a gente estava programando o bate-papo, mudamos de última hora porque a gente achou, de acordo com o que a gente andou conversando e pessoas andaram também nos procurando e conversando com a gente começou a pensar exatamente nesse tema. Por onde começar ou recomeçar? Seja aí na vida profissional, olhando o mercado, né? Desenvolvendo-se. Tá? Realmente, Ilse, é um trabalho maravilhoso. Dulce, e aí? Por onde começar? Você sabe que a gente faz aquela super separação de pessoa física, o cara que está procurando trabalho e as pessoas que estão empreendendo. E eu acho que um processo, a dificuldade é a mesma. A pessoa não olha para dentro. Nesse caso das mulheres empreendedoras, elas têm um monte de coisa que dá para fazer, um monte de oportunidades e elas
não olham. E quando a gente vê nesse processo todo de pessoas, eu convivi nesse último ano de pandemia com muita gente que perdeu o trabalho, ou foi demitida, ou a empresa fechou. Então, assim, eu vejo que o processo é o mesmo. E, assim, qual é o primeiro passo que vocês acham que, assim, é fundamental? É o ponto de partida? Gente, a gente quer que vocês colaborem aqui no bate-papo. Não, eu quero nada. É que a gente não dá um para todo mundo diálogo falar. aqui só, Então, né? qual que é o primeiro passo disso? Todo mundo tem que começar. E tem um ponto de partida que é único. E uma coisa que eu falo, Paulo, enquanto todo mundo pensa e me responde aí, uma coisa que eu falo que é surpreendente. Como tem talento desperdiçado. Como as pessoas olham, isso geral, empreendedor ou não empreendedor, olham aquilo que falta e não aquilo que sobra. E coloca tantas barreiras, tantas coisas que você fala assim, gente, não é possível uma coisa dessa. E você olha e fala assim, tá tudo ali. Gente, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que vocês imaginam que falta a pessoa, né, fazer para começar? É o primeiro start o primeiro start é ótimo, né? Mas é o start da coisa aqui. Hein? O que vocês imaginam que seja? Alguém tem aí uma ideia? Malu, a Dilene, Ilse, Raul, Gabi? O que vocês imaginam que possa ser? Alguém tem ideia? Dou-lhe uma? Vai ser a moeda do futuro isso, tá, gente? Só para vocês saberem, existem pesquisas, existem estudos, é a moeda do futuro. Não... Vamos falar, né, Paulo? Vamos deixar o povo curioso aqui para para conversar. Manda, gente, vai, é o autoconhecimento. É uma habilidade que a gente mais vai precisar. Porque a gente, olha, eu percebi nesse ano que passou, as pessoas com muito medo de olhar para fora. Mas esse é maior que o medo de olhar para fora, na minha opinião, é o medo de olhar para dentro. Porque assim, ai, mas o que vai acontecer? O futuro está mudando, a empresa não existe. É assim, olhar primeiro para dentro, olhar para fora e ver quanta coisa que a gente pode oferecer para o mercado. Eu sempre falo, nosso trabalho existe porque lá na ponta tem alguém que precisa e valoriza muito. A gente vê isso, Paulo, mas só uma coisa que eu acho importantíssima falar, faço questão de sempre falar isso. Ou a pessoa não volta para isso, ou ela arruma aquela coisa. É minha idade, é minha formação e tal. Idade, eu gostaria de falar. Eu trabalhei ano passado, né? Uma pessoa de 75 anos dentro de uma startup. Um sujeito fantástico. A gente aprendeu muito, ele trocou muito. E, gente, aquela questão, esse pode, acabou isso. A gente vive hoje num mundo totalmente disruptivo, cheio de coisas acontecendo e que vão nos surpreender cada vez mais. Então, isso é muito importante. As organizações precisam da inteligência, da experiência que cada um de nós tem. É essa troca. A nossa moeda é o autoconhecimento, é a experiência. Aí você colocou, quer saber aonde quer chegar e quem é, né? Quem são. Exatamente. Esse movimento do dedinho aqui para dentro, né, dos que a gente fala muito, né, fazer esse movimento, para a maioria das pessoas é muito difícil. Olha, e tem uma certa, vamos dizer assim, um certo preconceito, né? Ah, mas eu vou falar, será que eu sou, né? Será que eu acho que eu não sou tudo isso ou que eu não posso? Então, acho que a primeira quebra de paradigma é essa, além da questão da idade, né, Dulce, que a gente está falando aí. Da idade é aquela coisa assim, gente, tem uma oportunidade ali. Olha, quantas pessoas que eu conversei, falei, gente, olha o teu currículo. Ai, Dulce, mas isso para mim... Ou não tem idade, ou isso eu não sei. E se eu vou falar uma coisa que eu fiquei surpreendida com a dificuldade das pessoas fazerem o próprio currículo. Teve gente que ficou muito tempo dentro da empresa e veio assim com verdadeiro um livro, não era um currículo. Quando eu falava, presta atenção nisso, o que você fez de tão importante, o que você acha que foi essencial e presta atenção no que você está procurando. O que você tem aqui e o que você está procurando, o que está encaixando. Gente, parece uma bobagem, mas foi um dos exercícios mais difíceis que eu peguei para fazer. A pessoa ela tinha aquilo que ela precisava, ela não conseguia desapegar de uma série de coisas e as empresas que ela tinha uma hora apego ficavam desse tamanho, as outras menores. Então, assim, é um processo enorme de desapego. O primeiro exercício, quando a gente começa, é esse. Outra coisa, Dulce, que eu também eu percebo muito, né, a gente quando está trabalhando com o pessoal nas mentorias, assessorias, aí, tudo que a gente dá pela Simpoiu, é que também tem a pessoa tem, logicamente, sem falar o currículo tamanho bíblico, né,
que é aquela coisa gigantesca, mas que não conseguem deixar ele conciso, mas é também o que eu diria, talvez, é a miopia. Ah, o Raul está falando que travou, está reiniciando lá. É a miopia dessas pessoas não conseguirem também se enxergar nesse mercado novo, né? Ou nesse momento novo. O que eu sei não se encaixa nesse mercado novo. Será que não se encaixa ou você não conseguiu olhar por um outro prisma ou fazer diferente aquilo que você já sabe fazer, né? Tem isso também. Eu vou contar uma história que é inacreditável para vocês terem uma dimensão do que a gente está falando. Eu conheci uma pessoa, uma executiva, ela já tinha morado no mundo inteiro. Ela voltou para o Brasil. Quando ela voltou para o Brasil, ela viu o mercado já em pandemia. E ela tá assim, você vê esse estado dessa pessoa, você olhava e falava, não é possível. Quando ela começou a contar, a primeira coisa que eu falei, por que você tá assim? Mas, assim, literalmente, ainda não estava naquela época de afastamento total, cabelo mal arrumado. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? Olha, eu acho que eu vou ver se eu consigo vender alguma coisa. Falei, vai sim. A primeira coisa que você vai tentar vender, colocar no mercado, são os seus talentos. Gente, começou do currículo. Um currículo era uma coisa assim, uma pessoa com um monte de coisa para oferecer para o mercado. Ela demorou um processo até ela entender. Quando ela começou, por onde eu começo? Aí a outra pergunta. Começou pelo currículo. Por onde depois? Gente, nós temos uma rede de relacionamentos muito grande. Todo mundo tem. Quando eu perguntei, faz a lista, põe no papel isso. Ai, mas esse aqui faz tempo. Falei, esse aqui. Aí assim, vou falei, quais aqueles que você já pode chegar de pronto, é positivo, aqueles mais ou menos, e aqueles que são interessantes para você, podem te ajudar e você se afastou. Primeira conclusão que a pessoa chegou, Dulce, eu não liguei para um amigo, eu não mandei um e-mail, eu não fiz nada, eu me afastei totalmente. Então, gente, o primeiro passo, esses contatos, essas pessoas que a gente conhece, não é só interesse. A gente tá para estender a mão quando precisa e fazer essa troca. Independente se vai precisar agora ou não, a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar dos nossos relacionamentos, porque na hora que pega qualquer questão, né, Paulo? Aí o cara vai, e aí, tem alguma coisa para mim? Acho que um dos maiores investimentos hoje, né? A gente fala que a moeda de troca é a questão do autoconhecimento, né? Acho que para o mercado. Mas assim, acho que o nosso maior tesouro é a nossa rede de contatos. E saber manter essa rede, como você colocou. Não é só na hora que você quer vender alguma coisa, que você está precisando de alguma coisa, mas você está disponível para que essa rede troque, né? Fazer esse movimento de dar e receber. Eu acho que isso é muito importante. Paulo, eu vou falar uma coisa aqui. Com essa pessoa, eu aprendi muita coisa. Até sobre mim mesmo. Que às vezes você fala assim, mas eu gosto tanto, mas estou sem tempo. E você vai deixando. E, sabe, isso é super importante. É a sua consciência, a consciência do outro. É você também entender o momento do outro. Porque às vezes a pessoa está precisando ali de um suporte e você não está percebendo. E ela fez o caminho. Gente, o começo foi muito difícil. Porque a dificuldade de aproximação e tal, ela demorou alguns meses. No fim, quem indicou foi uma das pessoas dessa rede. Hoje ela está super bem, super feliz, uma posição ótima. Então, assim, mas teve todo um processo. Aí o que eu penso é assim, às vezes a gente precisa de alguém para dar esse empurrãozinho. E ela fala, a minha sorte foi encontrar você para me dar um empurrão. Para falar, mas o que é isso? Ninguém tinha coragem de falar, ninguém falava. E aí a gente fala, a Ilse colocou aqui, né? Fazer esse network e cuidar dessas relações, né? E a gente está falando aqui, a gente comentou, tanto no pessoal quanto no profissional, né? É aquela mesma coisa, ainda quando a gente fala no pessoal, é pior, só me procura quando está precisando, né? Esqueceu quem eu sou e agora que quer alguma coisa, me lembra de mim. E eu chamo isso de posicionamento. Como você se posiciona, como que você faz isso com ética, com respeito, com afeto mesmo em relação ao outro. Porque não é para fazer também de qualquer jeito. Então, esse passo é muito importante para quem está se reestruturando, querendo ou no negócio ou no mercado, é essa troca. Quem você indica, como é que você pode trazer e quebrar essas barreiras mesmo. A gente não consegue viver sozinho, a gente não faz tudo sozinho. E esse é um passo muito grande e importante. Eu acho que é aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
se encaixa também. Eu acho que no momento que você mantém a tua rede viva, né, essa rede também te permite se desenvolver. Sabe? Ô, Dulce, eu lembrei de você, aqui eu vi um material, um curso interessante que tem a ver com você, olha, estou te mandando aqui, tem uma inscrição para uma palestra, olha, eu vou participar, tem um amigo meu que vai fazer isso, aquilo. Eu acho que esse movimento todo, ele traz uma riqueza de conteúdo para a gente, e a gente não está falando de só questão de custos, não. Né? Às vezes uma troca, como a gente está fazendo aqui, que a Dulce traz uma experiência, né? Por exemplo, como a gente comentou aqui, esse projeto da ONU, tá? Pode ser que esse comentário que a gente fez aqui te inspire a fazer um projeto ou buscar um projeto que, com certeza, como a Dulce está fazendo, ela está ajudando, mas ela está também se enriquecendo muito, porque ela está conhecendo pessoas com outras culturas, outras vivências, né? Problemas, ajudando a fazer as conexões neurais, tentando achar novas saídas para todo esse movimento. Né? Eu acho isso fantástico. Quando a gente fala que tudo parte, não adianta você querer fazer nada sem partir desse autoconhecimento, você querer montar um quebra-cabeça ao contrário, sem ver nada da imagem. Né? Tem que ter um começo, e esse começo é tendo esse conhecimento, para que você possa aplicar ele da melhor forma. Opa, peraí, eu conheço como eu sou, minhas habilidades, quais são os meus valores. A Dulce conta a história história não, é um case, né? De uma profissional que foi convidada a trabalhar numa indústria de armas, não era? Essa história que eu gosto, essa história de que quem me conhece, ela foi convidada para trabalhar numa indústria de armas. Isso, gente, nos anos 1900 e bolinha, no século passado, né? Faz muito tempo. E ela trabalhava num lugar que ela era da área de RH, um bom cargo. E todo mundo, ela sai, ela não sai. A gente sabia que ela tinha tido uma proposta, que é corredor, né? Tinha uma proposta que era uma proposta excelente, uma proposta em dólar, naquela época que a inflação fazia assim no Brasil. E aí um dia ela chegou e falou, gente, vocês estão curiosas, eu não vou para lugar nenhum, porque eu fui convidada para trabalhar numa empresa que produz armamentos. Como que eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir sossegada, sabendo que eu estou destruindo vidas? Não, eu estou no RH para ajudar, para fazer nascer, para desenvolver, mas nunca para destruir. Então, isso é propósito, gente. A gente precisa estar ligada no que a gente faz para ver se aquilo que a gente está fazendo também tá colado. Tem pandemia? Tem pandemia, tem tudo. Mas o nosso movimento, independente do que está acontecendo, do momento, a gente nunca vai achar um momento ideal. Cada vez a gente vai achar uma desculpa. Independente disso, a gente precisa estar sempre olhando o mercado, sempre se movimentando em relação ao mercado e descobrir que nesse mercado as coisas estão mudando muito rápido. A gente fala tanto desse trabalho colaborativo, e até quando a gente dava aula sobre isso, Dulce, eu vou ajudar o outro. Eu falei, gente, nós temos uma cultura ainda muito fechada em relação a isso. Por isso que a pessoa, quando se vê numa situação de montar um negócio, está procurando uma oportunidade, ou querendo mudar, ela muitas vezes tem dificuldade de colocar. Então, o que às vezes ela faz? Ela se fecha e ela se deprime. E, olha, gente, eu não tenho estatística disso, uma boa parte. Porque a gente não foi ensinado. Desde pititico, o cara vai para a escola, não mostra teu trabalho, não faz isso. A gente foi ensinada a não compartilhar o conhecimento. A empresa também, o sujeito tem medo de compartilhar, que o outro pegue a posição que é dele. Nossa. A gente está mudando bastante. Então, a gente precisa mudar o mindset e olhar que não importa se a gente, onde a gente está e o que a gente quer fazer. A gente precisa dar essa abertura, assim, falar, vamos embora lá. Ninguém nesse mundo de hoje, eu acho que nunca, mas nesse mundo de hoje, ninguém faz nada sozinho. Né? Eu acho que, querendo ou não, é colaborativo. Então, assim, nós trabalhamos com cursos, mas se não tiver quem precise, quem faça, não adiantou nada. Eu só vou divulgar, eu não vou falar para aquela outra pessoa que também trabalha com curso em outra área, porque ela pode pegar a minha ideia. E assim, dentro de tantas outras áreas de atuação, né? É um absurdo. Hoje você troca tanto, você aprende. Eu tenho uma coisa muito legal, que é essa questão que a gente trabalha também lá na Simpoiu, ou aqui na Simpoiu, que é essa questão de olhar para a tendência, né? O trabalho de cool hunting, né? De você poder ficar atento
a tudo que está acontecendo e conectando coisas. Tá, de repente, você está batendo papo com pessoas de uma área da saúde e te dá um estalo para você fazer alguma coisa na tua área, buscar um novo mercado, né? Mudar exatamente essa forma de enxergar o mundo. E, Paulo, tem uma coisa também que eu acho importante naquela, assim, como começar e como recomeçar, é uma coisa também que eu não consigo entender se é cultural, mas eu vejo um número muito grande de pessoas fazendo isso. A pessoa, ela não consegue contar numa boa, tranquilamente, o que ela tem. Às vezes ela tem tanta coisa boa, tanta coisa que ela tem de experiência, mas ela não fala, ela para aquilo. Agora mesmo a gente estava conversando sobre isso, né? Por que a pessoa não coloca o que ela pode oferecer? Então, gente, também tem isso. Começando ou recomeçando, ninguém adivinha do que a gente é capaz. A gente precisa, obviamente, ter uma forma, né? Como o conteúdo vai. Então, a gente... Lá atrás, o Brasil é um país de muitas diferenças, então muitas vezes, isso é uma coisa que acontece em várias famílias, a dona Hermínia, que várias famílias acontece isso. Então a pessoa fala assim, não precisa falar, olha, coitada, não tem isso, não tem. E a gente vai criando uma série de crenças e a gente guarda. Não é hora de guardar, a gente precisa saber contar, mas a gente precisa contar para o mercado. Que muitas vezes, em qualquer começo ou recomeço, uma dificuldade que eu observo é essa de contar para o mercado. Tem gente que tem demais e tem de menos e inventa. E tem gente que tem muito e não conta. E aí quebra a cara, né? Tanto um quanto o outro. Tá? Mas assim, voltando só um passinho, essa dificuldade que a gente fala, a gente percebe numa única pergunta que a gente costuma fazer de cara. Quem é você? E a pessoa não consegue... ou ela tem dúvida do que a gente está perguntando, e a pergunta é simples, quem é você? Ou ela não sabe expressar quem ela é. Tá? Eu acho que aí é um primeiro ponto, né, da gente começar a trabalhar essa dificuldade ou o treino, porque tudo que a gente precisa está aqui dentro. É simples. A gente é que complica isso. Né? Quem você é, o que você faz, como você faz diferente dos outros, ou por quê, é muito simples. Basta você treinar isso. E aí, Paulo, eu entro num outro ponto. Aí eu preciso olhar para isso, gente, olhar o que eu quero do mercado, falar, poxa vida, eu vou começar ou vou recomeçar? Não importa. Eu preciso olhar com isso e falar, bom, gente, sem aquela coisa assim, ai, mas será? Não será nada. Olha para você, claramente fala, eu faço isso, isso, isso. Olha aquele currículo de 3 páginas e deixa em 2. Olha o mercado, o que você quer, que tendências, o que está acontecendo no mercado e o que você pode conectar. E é isso, eu vou depois dar um exemplo do que eu estou fazendo. Aí você conecta de maneira inteligente e estratégica. Isso que é procurar um trabalho, isso que é mudar de área, é fazer conexão inteligente e estratégica. E buscar mesmo novas habilidades. Mas meu currículo, tudo é muito importante. Eu dizer que eu tenho conhecimento no pacote Office é importante. Hoje é default, né? É básico. Então, assim, por que as pessoas não conseguem, vamos dizer assim, triar, né? E fazer uma triagem e limpeza no currículo e trazer as coisas que são relevantes? Porque elas têm um apego a tudo. E elas estão olhando ao contrário. Elas estão olhando ela para mostrar para o mercado. Elas não estão buscando o que o mercado está precisando de tudo aquilo que ela tem. Né? O que conecta com o mercado hoje. Paulo, eu imagino assim, como se a gente estivesse na nossa jornada, vamos falar de vida pessoal, uma grande mala, linda, maravilhosa, e que a gente vai enchendo. Só que tem um momento que a gente precisa trocar essas peças. Eu vou contar, por exemplo, o meu caso. Eu acho muito legal a área de tecnologia, não uso o que eu preciso. Eu resolvi fazer um curso de Google Analytics. Por quê? Porque eu acho interessante, porque é um desafio, porque eu já percebi que no mercado de inteligência artificial eu vou poder conectar a minha experiência. E eu vou conectar quanto mais eu entender de tecnologia. Gente, isso é conexão. Isso eu posso virar totalmente a minha vida, a minha carreira em qualquer parte. Em qualquer momento. Eu estou dando um exemplo bem básico, assim, é uma coisa bem básica nesse que eu dei para vocês, mas assim, o que a gente pode fazer? Eu aproveito aquilo que eu tenho, aquilo que eu conheço, e eu vou transformar isso e vou deixar mais atraente para o mercado. Que é outra, Dulce, que a gente pode dar como exemplo também?
Neurociência. Nós estamos fazendo, né, um mestrado em neurociência para aplicar toda essa parte de conhecimento, de conexões neurais e tudo mais nas áreas que nós atuamos. Porque essa questão dessa busca, dessas conexões que o cérebro faz, que muitas delas são, né, emocionais mais do que racionais, é onde a gente consegue ver bloqueios, onde a gente consegue trabalhar esses pontos fortes das pessoas, né? Então a gente tem que começar a olhar exatamente isso aí no mercado. Dica, Né? dica. Gente, essa dica é boa. Essa dica a gente aprende lá. É o seguinte, toda vez que nós somos previsivelmente irracionais, toda vez que a gente toma uma decisão, nosso cérebro vai, ó, todo mundo, as pessoas às vezes falam, não é bem isso, mas é para explicar fica fácil, que o cérebro toma a decisão primeiro que a gente. Então, toda vez que vocês tiverem alguma coisa, a primeira você joga fora, a segunda você joga fora, a terceira, da terceira para frente começa a ficar interessante. É aquela pergunta assim, o que é que você fez, o que que você ainda não fez para resolver? O que é que você pode fazer que você ainda não fez para resolver isso? Porque isso que vem primeiro é aquela coisa de bate pronto, é um automatismo. E tem mais uma coisinha que é dica que a gente viu. Essas coisas das emoções, não tô falando nem do outro, tô falando do nosso comportamento com a gente fica mal-humorada, a gente fica se criticando, nada disso, isso é tóxico. Então a gente nem dá a chance do outro intoxicar, é auto-intoxicação. Gente, isso é muito importante a gente mudar esse mindset e trazer alegria e dar risada, porque isso o nosso cérebro ama. Entre aspas, ele fica muito mais inteligente, esperto, quando a gente faz isso. E outra coisa, né, Dulce? Além de tudo, ele também não entende o que é real e não é real. Então, se você traz essa emoção, ele vai entender como uma coisa ok, do mindset dessa mudança de pensamento, de paradigmas. Então, melhor do que ficar pensando que não vai dar certo, é fazer as coisas darem certo e tocar para frente. Né? Ó, outra coisa importante, eu conversei há pouco tempo com uma garota que tinha saído da universidade. E assim, ela tinha que fazer um monte de coisa. Ela falou, ai, mas eu não consigo aprender isso. Eu falei, presta atenção. Presta atenção numa coisa. Ela tinha 20 e poucos aninhos. Eu falei, eu tenho muito mais que você. Tem uma coisinha no cérebro chamada plasticidade. Você aprendeu nesses desses anos que nós podemos aprender qualquer coisa em qualquer idade. Obviamente, gente, que uma criança, adolescente, a conexão é mais rápida. A nossa é um pouquinho mais lenta, mas ela vai que vai, né, Paulo? Continuamos. As conexões neurais, né? No começo se pensava que conforme você envelhecia, você ia perdendo. E, na verdade, continua. Lógico que o HD de uma criança e de um jovem está muito mais vazio do que o nosso, então eles aprendem muito mais rápido, né? Mas, então, isso também é aquela história da gente ficar botando empecilho. Eu não posso mais aprender, já deu o que tinha que dar. Pelo contrário, gente, continua. Então, o exercício é, primeiro, vamos lá, a gente já está indo para o final aqui do nosso bate-papo. Paulo, tem 1 minuto, você fecha. Primeiro, autoconhecimento. Busca tudo lá dentro, tudo que você precisa está aqui. Né? Pega, puxa, analisa, traz para fora e aí olha o segundo passo. Olha o que o mercado está buscando, o que o mercado está pedindo dos profissionais e vê como aquilo que você tem pode se encaixar ou que você possa reformular, dar uma roupagem nova para aquilo, né? O que você pode aprender para agregar e saber que sempre as conexões vão ser feitas. Né? Então, aquilo que você aprende, tudo aquilo que você vai trazendo para o seu conteúdo, ele vai agregando e vai te dando novas conexões. E essas conexões vão gerando novas ideias, novos caminhos. E aí o que a Dulce falou para a gente fechar essas dicas. Nunca fique com a primeira ideia, que às vezes você acha, nossa, achei uma ideia. Segura ela, mas dá uma olhada porque tem outras, e essas outras com certeza serão bem melhores. Uma coisinha só para fechar agora. A gente no Brasil, a gente está em 2021. A gente está no mundo 4.0 indo para o 5. A gente tem no Brasil, gente, empresas que estão lá no 1.1, empresas que vivem nos anos 70, 80 e tem empresas que vivem em 2030. As empresas somos nós, as empresas são pessoas. Então, esse exercício a gente precisa fazer. Se eu tomo conta de mim, eu estou lá nos anos 80, eu estou nos anos 90, ou eu estou olhando aqui, que eu já estou assim no mundo totalmente diferente e estou me adaptando para isso? Essa é a pergunta que eu fico com um super beijo e agradecendo demais a presença de vocês.
E para a gente fechar é o seguinte, se esse conteúdo fez sentido para você, se você acha que tem alguém que tenha que ouvir esses toques que a gente está dando, esses insights, pede para acessar lá o nosso site, tá? Nosso canal do YouTube, esse material vai ficar lá. Tá? Nós temos vários artigos, cursos que podem fazer conexão, podem fazer sentido para você. Dá uma olhadinha lá. E acompanhem a gente, tá? Que em breve, tem lá um espaço para você se cadastrar. Em breve, nós vamos divulgar uma parceria que nós estamos fazendo para o lançamento de um MBA chamado Pessoa 5.0. Vai mudar o formato das pessoas pensarem nelas como profissionais e reconhecerem, né, os seus pontos fortes para começar ou recomeçar as suas carreiras. Com conexões, né, Paulo? Muito interessante. Conexões, parcerias e conexões extremamente interessantes. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Super beijo, obrigada a todos. Um beijo bem grande. E acompanhe a gente nas redes. Semana que vem tem mais 30 toda quinta. Até lá. Pode entrar aqui no nosso link, no nosso Insta, sugerir temas. Se a gente tiver competência para falar, a gente fala. Senão a gente convida alguém para falar com vocês. Beijo. É isso aí. Beijo, tchau.